pessoal, beleza? Bom dia a todos, bom dia. Após uma classificação louvável, passou com louvor o Flamengo pela primeira fase da Libertadores da América com 5 vitórias, 1 derrota, 15 pontos dentre 18 possíveis. Mas antes de mais nada, eu claro queria fazer um agradecimento todo especial a você que acompanhou ontem a transmissão do jogo no SBT. Foi um prazer fazer parte dessa equipe ao lado do grande Luiz Alano, né, um narrador espetacular com quem nunca tinha trabalhado junto. Cara muito bom, competentíssimo e super gente boa. Júnior Baiano, quantas vezes na arquibancada eu gritei, o Baiano é mal, pega um, pega geral, também me recebeu super bem, assim como toda a equipe do Thiago Galassi lá do SBT, o Wilson Júnior, todo mundo nos recebendo super bem para essa transmissão da vitória do Flamengo por 3-1 sobre o Júnior Barranquilla, com mais uma grande atuação do Bruno Henrique, e algumas coisas devem ser pontuadas no que diz respeito a essa partida, né? Para começo de conversa, foi um time que jogou no jogo posicional, falei sobre isso na transmissão no SBT, né? Que é muito mais simples, não é tão simples porque o próprio Guardiola definiu esse tipo de jogo como um idioma, né? Então definitivamente não é simples passar isso de forma fácil aos jogadores, ainda mais jogadores com outros vícios, né? Não à toa o Guardiola gosta de contratar jogadores jovens, né, no time do Manchester City, para pegar jogadores sem muito vícios e conseguir adaptá-los mais rapidamente ao jogo de posição. Mas para explicar isso de uma forma mais tranquila, é até de certa forma simples, né? Assim, não tão simplório, evidentemente, como dizer que é um jogo que tem lá 2 pontos abertos e nada mais que isso, e de forma correta, porque falar que é um jogo estático é errado, né? E também é muito errado falar que os jogadores do Flamengo voltam do primeiro para o segundo tempo, desobedecendo as ordens, mais soltos porque desrespeitam as ordens ou desobedecem as ordens, algo assim, do Domenech Torrent. Tem nada a ver com isso, né? Vai lembrar que o Flamengo jogou com apenas 2 titulares em relação ao jogo contra o Corinthians no domingo, grande vitória por 5-1, Vitinho e Bruno Henrique, ou seja, uma mudança total do time e os caras entendendo perfeitamente o jogo de posição. Teve um lance no segundo tempo que é assim, a caracterização, a síntese desse jogo de posição, quando o René recebe uma bola na lateral esquerda, Bruno Henrique imediatamente se aproxima, assim como o Ramon, ou seja, os 2 jogadores próximos aos quais eu sempre me refiro quando o jogador tem a bola, formando um triângulo imaginário, depois um grupo de jogadores, uma distância média entre as 2 linhas de marcação mais próxima, e o camarada que está aberto lá na próxima outra linha lateral do outro lado de campo, e aquele que dá mais profundidade ao jogo. A gente viu isso por várias vezes, troca constante de posição. Michael, por 2 ou 3 vezes na partida, aparecendo do lado esquerdo, assim como o Lincoln, o Vitinho entrando pelo lado esquerdo, entrando pelo meio, repetindo o posicionamento dele do jogo contra o Corinthians. Aliás, já citei aqui, né, no CSKA, na temporada 2017-2018, que foi a melhor temporada da carreira dele. Ele jogou nessa posição, fazendo 10 gols na Liga Russa. Me parece que o Domenech bebeu nessa fonte, até o scout deu essa letra para ele, o próprio Vitinho falou isso. Fato é que o Domenech o achou. O Michael jogando bem, Léo Pereira, 2 jogadores que estavam com a confiança lá embaixo, se saíram bem. O Flamengo dominou amplamente, deitando e rolando, né, pelo lado direito. A gente tinha falado sobre isso num vídeo aqui, né, deitando e rolando pelo lado direito da defesa do Júnior Barranquilla em cima do Piedrahita, né? Jogador muito limitado na marcação. O Flamengo chegou com muito perigo por ali, né? O primeiro lance de perigo na partida já foi por ali, né? O cruzamento para o Vitinho chutar na trave, né? O Luiz Amaranto Pereira, técnico do Júnior Barranquilla, tentou resolver esse problema tardiamente, demorou muito para fazer a alteração, né? Colocando o Viáfara, que é o lateral direito, na posição do Piedrahita e adiantando o Piedrahita para o meio campo para tentar barrar esse lado esquerdo do Flamengo, né? E aí o Domi deu a resposta. Colocou o Ramon, tirou o Lincoln, colocou o Ramon, falou: ah, você vai reforçar o lado? Eu vou te atacar pelo teu lado esquerdo ainda com mais ênfase, né? O Ramon, eu esperava, quando ele entrou, eu falei isso na transmissão, o Domi vai repetir o posicionamento da defesa no jogo contra o Corinthians, né? Foi o que eu imaginei. Então Noga já estava em campo com Noga, Mateuzinho, a Léo Pereira, René e o Ramon mais aberto formando a linha de 5, mas não, o jogo estava tão fácil que o Ramon jogou como meia, né? Jogou ali como meia, quase o ponto esquerda. O Bruno Henrique um pouco mais centralizado, então o Flamengo tinha uma artilharia pesada naquele lado, né? René, Ramon e o Bruno Henrique.
Jogou muito bem o Flamengo, jogou muito bem o Bruno Henrique. Eu quero fazer uma menção honrosa para esse cara aqui que você vê o mapa de calor agora, João Gomes, ou Gomes, que entrou, estreou no time profissional, estreou já no jogo de Libertadores, que valia a classificação para o Flamengo, né, com índice de acerto de passes de 95%, 4 tentativas de passe em bolas longas, né, e as 4 acertadas. Fantástica a atuação do Gomes, né? Entrou, parecia um veterano jogando contra o Júnior Barranquilla. Vale lembrar que essa classificação do Flamengo, num grupo mais difícil do que aquele grupo de 2019, vale lembrar que o campeão da Copa Sul-Americana estava no grupo do Flamengo, o Independiente Del Valle, que também avança a segunda fase, as oitavas de final, na segunda colocação, ou seja, campeão da Libertadores e campeão da Sul-Americana no mesmo grupo, né? Os dois campeões continentais, para mim, um erro grave esse, o da Conmebol, de não ter realizado uma hierarquização no sorteio para impedir que os dois caíssem no mesmo grupo, né? Um time da Colômbia campeão na Apertura, é bem verdade que com o Julio Comensant, que foi o técnico que começou o trabalho na Libertadores da América, e o Barcelona de Guayaquil, ou seja, 2 ou 3 viagens, melhor dizendo, de 6 horas. E o Flamengo passa com 15 pontos conquistados em 18 possíveis, e aquele 5-0, que foi um vexame, claro, ninguém aqui vai passar pano para isso, foi um vexame evidentemente, mas claramente um ponto completamente fora da curva, é um time que evolui muito, é um time que não perde. Depois desse 5-0, aliás, só vence ou empata desde o dia 22 de setembro, completando exatamente um mês hoje que o Flamengo tem essa sequência invicta, ou seja, o Flamengo é forte, independentemente da escalação, o método de jogo do Domi está cada vez mais enraizado nos jogadores, vai demorar ainda para chegar ao nível que ele quer, mas está chegando, o time progride. E aí vai ter um jogo fantástico, né? No próximo domingo, contra o Internacional, Bruno Henrique suspenso não vai jogar. Eu imagino que o Flamengo terá as voltas de Thiago Maia, Gerson, provavelmente Arrascaeta, Everton Ribeiro, Lincoln deve sair, evidentemente, para a entrada do Pedro. Vai ser um grande jogo de bola esse, que vai valer a liderança do Campeonato Brasileiro, uma disputa que a gente imaginava já no início, né? Atlético Mineiro, agora Internacional e Flamengo. Flamengo, com um grande trabalho do Jorge Jesus, entregue para um trabalho do Domi com outro estilo de jogo, outra proposta completamente diferente, que, como eu disse, vem de um mês de invencibilidade e convencendo. Não era uma invencibilidade mentirosa como a do Palmeiras. Aliás, o Palmeiras se classificou com a melhor campanha na fase de grupos da Libertadores, muito pela fragilidade dos seus times, né, daquele grupo, do grupo B da Copa Libertadores da América, né, Tigre, Bolívia e Guarani. Né, o Tigre, o saco de pancada dessa Libertadores da América, o Palmeiras não fez mais do que a sua obrigação se classificando nesse grupo, claro, se classificou bem. Santos, para mim, uma grande surpresa na primeira fase, se classificando num grupo difícil e bem, com 16 pontos, num grupo que tinha Olímpia, Defensa e Justiça, Olímpia muito bem treinada pelo Daniel Garneiro, o Defensa e Justiça do Crespo e o Delfim, né? Essa surpresa de fato fora, dentre os times fora do Brasil, se classificando em segundo lugar nessa chave. Beleza, pessoal? Mais uma vez, obrigado pelo prestígio. A gente volta a qualquer momento aqui no canal. Um abraço. Tchau, tchau.